Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos. Estamos muito felizes por estar recebendo a todos, podendo conversar um pouco mais sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus, né? Sobretudo sobre o que Deus, nosso Pai, que nos criou a todos, sobre o que Ele espera de nós nessa vida, enquanto seus filhos. Então, espero que possamos ter uma noite tranquila, uns momentos e minutos de estudo onde possamos refletir e sair com essas reflexões e que elas possam nos ajudar na nossa caminhada, seja nos momentos que estamos passando atualmente e seja daqui para frente. Vejo que já temos aí pessoas que estão entrando na nossa live, e eu queria, de antemão, antes de começar a falar qualquer coisa, pedir que quem quiser participar, que fique à vontade para falar pelos comentários aqui do chat ao vivo do YouTube. Na medida do possível, a gente comenta, né? Se alguém sentir alguma dificuldade com relação a áudio, vídeo, pode comentar também, tá bom? Então, estamos entre amigos aqui. E aí, a primeira coisa que a gente precisa falar é que esse estudo, essa transmissão, ela é uma transmissão especial, que eu fico muito feliz e, ao mesmo tempo, honrado de poder estar aqui conduzindo e participando, que esse estudo, essa palestra que a gente está realizando hoje, ela é em comemoração aos 45 anos da ACEB. A ACEB, que é a Associação Cristã Espírita Beneficente, que é uma instituição que fica aqui em Campo Grande, e que realiza diversas tarefas, como vários centros espíritas, como várias instituições dedicadas à prática do bem, do amor, da caridade, do estudo, da instrução, tal qual Jesus nos ensinou. Vem aí há 45 anos já nessa jornada, e sempre é uma alegria quando a gente tem a oportunidade de falar em nome da nossa doutrina, e quando a gente tem a oportunidade de ser convidado para falar para alguma instituição que está fazendo aniversário, né, de existência, a alegria é maior ainda, e junto com a alegria vem a responsabilidade pelo trabalho. Então, nós estamos com essa responsabilidade na noite de hoje. Antes de mais nada, queremos dar aí os parabéns à instituição por esses 45 anos. Infelizmente, estamos, dado um momento de recolhimento que todos estamos vivenciando atualmente no nosso planeta, né? Nós não podemos nos encontrar para nos abraçar, mas estaremos unidos em vibração, em pensamento, que vibração e pensamento também são energias, né? Como falaremos até um pouco no estudo que vamos fazer na noite de hoje. Então, nós agradecemos muito, parabenizamos a todos aqueles que, direta ou indiretamente, fizeram parte da história da ACEB, desde a sua fundação até hoje. Temos amigos muito queridos, muitos companheiros e companheiras que participaram da fundação dessa instituição já desencarnaram, já retornaram à pátria espiritual, muitos outros estão aqui na continuidade do trabalho, outros tantos chegaram depois e continuam, né, dando continuidade e seguimento a esse trabalho, e isso continuará, como tem que ser o ciclo da vida, não é? Então, que nós possamos manter o nosso ânimo, a nossa disposição, e esse também vai ser um dos pontos centrais do que a gente vai conversar na noite de hoje. Então, muito obrigado a todos, já de antemão pela presença, uma boa noite a todos que estão chegando, alguns nomes eu conheço, outros não, mas sintam-se abraçados, não é? Então, o tema que nos foi passado para a gente conversar na noite de hoje é a fé, mãe da esperança e da caridade. E acho que toda exposição espírita que tem sido feita nesse momento, no ambiente virtual,
todo estudo tem se falado isso, né? Ah, esse tema ele está bem de acordo com o momento que a gente está vivenciando. E se nós pararmos para ver, praticamente todos os temas que nós nos propusermos a estudar, eles vão, de alguma forma, poder ser analisados à luz de como está a humanidade nos tempos atuais, né? Porque isso é algo que nós falamos sempre ao estudar a doutrina espírita, é que o estudo da doutrina espírita ele é atemporal. Então, tudo o que Allan Kardec codificou nas 5 obras fundamentais do Espiritismo, né, que formam o Pentateuco, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, tudo o que está lá contido era atual há 160, 170 anos atrás, quando Kardec codificou e escreveu essas obras, continua sendo atual hoje e continuará sendo atual daqui a 160, 200, 1000 anos. Por quê? Porque todo o ensinamento ali contido, ele pode e deve ser analisado à luz do mundo tal qual ele está naquele momento. Então, hoje, nós vivemos uma realidade de evolução de mundo, principalmente no aspecto material, mas também no moral, que é completamente diferente do que era há 160 anos atrás, né? Então, só um exemplo básico, isso que nós estamos fazendo aqui, usar a tecnologia para nos comunicar, era algo que não existia, nem se sonhava em existir há 160 anos atrás, e daqui a mais 160 anos, possivelmente, a nossa forma de comunicação já vai ser bem diferente do que essa que nós estamos usando hoje. Então, essa é a beleza da doutrina espírita, é a sua forma atemporal de ser e que nos permite a sua análise sempre. E aí, dentro desse tema, a fé, mãe da esperança e da caridade, ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas. E esse tópico, que é a fé, mãe da esperança e da caridade, está contido no item 11. E nesse item 11, o irmão, o espírito protetor, o irmão que vem, né, junto com Kardec, nos passar os ensinamentos relacionados a esse ponto, logo no início, ele começa dizendo assim, que a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. A fé cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então, vamos repetir. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, a fé cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Se nós pararmos para pensar, né, na essência dessa frase, a gente vai ver que ela é de uma profundidade e de uma beleza muito grandes. E vamos analisar um pouquinho mais para nos ajudar a entender nessa essência. Para isso, nós vamos recorrer à passagem de Jesus, que está no início desse capítulo, que é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, quando na passagem nós vemos assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos, então, vieram ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Senhor, por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? E respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, essa é uma passagem de São Mateus. E aí, como tudo o que nós vemos no estudo da doutrina espírita, na essência das passagens de Jesus, tudo nós precisamos interpretar.
né? Nada é para ser levado ao pé da letra, tudo é para interpretar. Se fosse para ser levado ao pé da letra, de que forma seria, em sã consciência, que a gente poderia entender se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. Não faz sentido, não é? Materialmente, isso não faz sentido. Então, o que Jesus quis dizer quando ele fala do deslocamento da montanha pela força da nossa fé, né? Então, é óbvio que isso não é literal. E a montanha, quando Jesus se refere à montanha, ele está se referindo às nossas dificuldades, às nossas resistências, os nossos vícios, as nossas paixões, preconceitos, orgulho, egoísmo e etc, etc, etc. Tantos sentimentos, tanta coisa relacionada ao mal, à negatividade, que ainda temos enraizado em nós, em maior ou menor grau, porque não somos todos iguais, mas tantos sentimentos que nos impedem de caminhar para frente, né? Nos impedem de contribuir para o nosso próprio progresso e também para o progresso da humanidade. Então, quando Jesus diz assim, se tivesseis a fé necessária, dirias a essa montanha para mover-se daqui para ali e ela se moveria. Então, a montanha, no caso, são todas essas nossas imperfeições, que se nós tivéssemos a fé suficiente, nós diríamos a essas imperfeições, saiam do meu caminho, né? Mas a gente sabe que as coisas não são assim, que as coisas não são assim, e que nós não temos ainda a fé de que necessitamos. Chegaremos lá, vamos desenvolver, mas ainda não temos. E aí, o fato de nós não termos essa fé de que tanto precisamos, ela tira de nós, nos impede de desenvolver a confiança que precisamos para avançar em busca dos nossos objetivos, né? Então, quando nós não temos essa fé, nós nos tornamos vacilantes, a gente abre brecha para todo tipo de influência, todo tipo de adversários, sejam esses adversários encarnados, outros espíritos desencarnados, ou até nós mesmos, porque muitas vezes, muitas das nossas imperfeições, das nossas dificuldades de caminhar, são causadas por nós mesmos, né? Nos sabotamos, digamos assim, usando um termo mais popular. E então, se nós nos esforçarmos para remover essas barreiras do nosso caminho, nós vamos conseguir evoluir, né? Mas isso é fácil? Então, essa é uma frase que a gente usa bastante nos estudos. É fácil a gente fazer isso? Não é fácil, ninguém disse que seria, mas é impossível? De fato, não é impossível, né? Não é impossível, porque se fosse impossível que nós melhorássemos, Deus, nosso Pai, não seria justo e todo amor e bondade como é para cada um de seus filhos, né? Então, como Allan Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: podemos entender a fé como a confiança ou a crença que se sente na realização de uma coisa, a certeza de atingir o determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num, como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Então, nós podemos entender a fé como a confiança, a crença que nós sentimos no nosso íntimo de que nós podemos chegar lá, de que nós podemos alcançar aquilo que nós gostaríamos de alcançar. Ela cria para a gente a lucidez necessária, ela nos dá a força necessária para que nós tiremos do caminho essas montanhas que nós mesmos erguemos com o passar da nossa existência, de todas as nossas existências, né? Nós sabemos que fomos criados por Deus, como espíritos simples e ignorantes, com o objetivo de chegarmos à perfeição, chegaremos lá, todos chegaremos lá,
a velocidade que vamos chegar vai ser diferente, porque, como já dissemos, somos seres diferentes, somos individualidades, mas todos chegaremos lá. E com o passar do tempo, com as nossas imperfeições, nós vamos erguendo na nossa frente essas barreiras, essas montanhas, não é? E a força da nossa fé nos ajuda a removê-las do caminho para que a gente possa alcançar aquilo que no nosso íntimo a gente gostaria de alcançar. E o mais interessante é que a fé é algo que todos nós temos dentro de nós. A fé, ela é inata, ela está dentro de todos nós. Só que muitas vezes, fruto dessas nossas mesmas imperfeições, a gente tem dificuldades em conseguir desenvolver essa fé, não é? Mas a gente consegue, e vamos continuar conversando de que forma nós podemos trabalhar para chegar lá, não é? E quando a gente fala da fé, muitas vezes, né, é muito comum que se relacione a fé diretamente com a religião, né? Fé é algo que, em geral, se leva diretamente à religião. Mas, dentro do conceito que a gente expôs agora do que seria a fé, nós podemos dizer que a fé, ela se apresenta mesmo naquelas pessoas que não têm religião alguma, né? Aquelas pessoas que se dizem ateus, que não seguem religião nenhuma, se aquelas pessoas possuem ou demonstram aquela mesma confiança em realizar alguma coisa que queiram, seja o que for, de que natureza for, se aquela pessoa demonstra essa confiança, o que ela está realizando no seu íntimo, demonstrando no seu íntimo, é a fé, mesmo que não queira chamar dessa forma, né? Mesmo que não queira dar o nome de fé. Agora, falando especificamente das religiões, cada religião, quando nós estudamos, né, as religiões, cada religião possui os seus dogmas, a sua forma de explicar a vida, a explicar a existência, explicar o quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Cada religião possui a sua forma de explicar. E todas as religiões possuem o que nós chamamos de artigos de fé, né? Que são frutos desses dogmas, de tudo que é ensinado. Então, todas elas possuem seus artigos de fé bem definidos, que acabam por conduzir as pessoas, e aí é o que acaba causando uma certa distinção, pelo caminho da fé cega ou raciocinada. E esse é um ponto muito importante também, quando a gente analisa a fé, que o próprio Allan Kardec nos explica que a fé cega, ela aceita sem verificar o verdadeiro e o falso, né? E cada passo dela acaba se chocando com a evidência e com a razão. E sempre que a fé cega ela é levada aos excessos, ela acaba causando o fanatismo, né? E mais tarde, em algum momento, ela sempre vai acabar desmoronando e acabar causando sofrimentos e dores para aquele que se posicionava dessa forma. Do contrário, a fé raciocinada, ela se baseia na verdade, né? Na verdade, porque nada tem a temer com o futuro, com o progresso. E por isso que nós encontramos naquela frase de Allan Kardec, quando ele diz que fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa frase é uma das frases mais belas que existe, né? Eu gosto muito dela, repetindo, né? Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por que essa frase é tão bonita, é tão bela e tão profunda? Porque nós precisamos desenvolver a fé, nós precisamos desenvolver essa confiança, mas Deus, nosso Pai, ele nos deu a inteligência, ele nos deu a capacidade de raciocinar. Então, nós precisamos colocar em prática todo esse conjunto de faculdades que Deus, nosso Pai, nos deu para nos portarmos perante a vida. Então, se eu
creio em alguma coisa ou em alguém, se eu tenho confiança em alguma coisa ou em alguém para chegar de um ponto A a um ponto B que eu desejaria, seja esse ponto A e esse ponto B o que for, seja eu me melhorar, seja eu conquistar alguma coisa, então eu desenvolvo e eu trabalho essa fé, mas sempre colocando em prática o raciocínio, né? Confrontando sempre aquilo que eu penso e aquilo que eu pretendo fazer e agir, confrontando sempre com a razão, em todas as épocas da humanidade, como disse Kardec. E o que a doutrina espírita vem nos mostrar e nos ensinar é justamente essa fé raciocinada, essa fé que nos leva para frente, mas tendo consciência do que está provocando esse movimento que nos leva para frente. Não é isso? E aí, o ponto específico do Mãe da Esperança e da Caridade, né? A fé como Mãe da Esperança e da Caridade, só fazendo uma breve pausa, porque muitos amigos e amigas entraram no nosso estudo desde que a gente começou, né? A gente já está com uma quantidade de pessoas ao vivo, então sejam bem-vindos àqueles que eu não falei. No início, uma boa noite, obrigado pela presença. Lembrando que nós estamos fazendo esse estudo em comemoração aos 45 anos da ACEB, que é uma instituição que fica aqui em Campo Grande e que realiza um trabalho belíssimo e muito importante. Então, parabéns a todos os companheiros e companheiras. A gente está vendo aqui nos comentários muitos amigos, pessoas conhecidas, outros não tanto, muitas instituições marcando presença, o CELV, o GECOG, e outras instituições também, o Grupo Tereza. Desculpa se eu não citei alguém, porque os comentários estão passando, mas sejam todos muito bem-vindos. Então, seguindo, como estávamos dizendo, quando nós pensamos na fé como mãe da esperança e da caridade, lembrando que lá em cima o irmão diz para nós, esse mesmo irmão José, que é o espírito protetor que nos orienta nessa mensagem, ele diz para nós que a fé é a mãe de todas as virtudes, mas quando ele fala especificamente da esperança e da caridade, nas próprias palavras dele, ele diz assim: a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Olha que belo, né? Então, fé, esperança e caridade. Então, esses três pontos formam uma trindade, formam um tripé, formam um sustentáculo para as nossas ações e o que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Não é isso? Então, vamos fazer um desmembramento, né? Falar um pouquinho primeiro da esperança e depois da caridade, e depois a gente traz isso para junto de novo. Quando nós pensamos em esperança, a esperança talvez seja a palavra que está mais relacionada com tudo o que nós falamos a respeito de fé até agora, né? A esperança é o sentimento que nos leva a olhar para frente, que nos leva a considerar o futuro portador de condições melhores do que as que são oferecidas no presente, ainda que essas condições sejam incertas, né? É o sentimento daquela pessoa que vê possível a realização daquilo que ela deseja, daquilo que seja melhor para o futuro do que o presente, né, se apresenta. E aí a gente pensa, que força é essa que move as pessoas em direção a esse futuro incerto, né? Porque quando você crê em alguma coisa, confia em alguma coisa, coloca fé, esperança em alguma coisa, isso que está mais à frente, que você está buscando, ainda é um futuro incerto, porque ele ainda não foi realizado, não é? Então, que força é essa que busca, que move as pessoas para lá? Se nós pensarmos no momento atual que nós estamos vivendo no mundo, e olha que é interessante, há um tempo atrás, alguns meses, né, eu fiz um estudo numa casa em que a gente também conversou sobre a fé. E aí, quando eu estava preparando esse estudo,
que nós estamos fazendo hoje, eu recorri a algumas anotações daquele estudo e algumas coisas me chamaram a atenção, porque alguns meses atrás, quando eu fiz esse estudo, a gente ainda não estava vivenciando o momento que nós estamos vivenciando agora no mundo, né? E aí eu estava vendo algumas anotações de que muitas pessoas, muitos de nós, né, têm perdido justamente a esperança nos últimos tempos, né? Talvez essa encarnação que nós estejamos vivenciando agora, esse momento que a gente está vivenciando agora, talvez seja o momento em que a fé esteja sendo mais demandada na vida da população de uma forma global do nosso planeta, né? A gente teve aí, desde a última grande pandemia, que foi a gripe espanhola, que aconteceu aí há 100 anos atrás, foi na época da Primeira Guerra, 1918, 1919, então a gente já tem aí 100 anos aproximadamente, um pouquinho mais, que aconteceu a gripe espanhola, então a gente já teve um giro aí de praticamente uma geração, né? Então, esse momento que a gente está vivenciando, dentro da encarnação da maioria das pessoas, talvez seja um dos momentos em que a fé, de uma maneira global, esteja sendo mais requisitada e demonstrada por todas as pessoas. Só que essa demonstração da fé, ela acaba, muitas vezes, sendo prejudicada porque nós, ao invés de buscarmos o bom, o positivismo, buscarmos nos manter sintonizados com o melhor, nós acabamos nos deixando levar pelo negativismo, né? Nós vemos que todos os dias nós somos bombardeados por muitas informações negativas. E muitas vezes, né, esse é um parêntese interessante, a gente precisa ter atenção, porque muitas vezes nós mesmos somos os agentes causadores desse negativismo. E aí a gente pensa assim, poxa, o mundo nunca pareceu ser tão ruim. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós ouvimos muito que o planeta, nós estamos passando por um momento de passagem, deixando de ser um mundo de provas e expiações para adentrar em um mundo de regeneração. O que é isso, né? Isso significa que quando nós estivermos num estágio de mundo de regeneração, que nós não sofreremos mais? Não é isso. Todos continuaremos na nossa escala evolutiva, na nossa caminhada, mas muita coisa que existe de ruim e de maldade no mundo vai deixar de existir. E aí, quando nós nos deparamos com o que está acontecendo atualmente, isso provoca em nós muitos sentimentos, muitas vezes antagônicos, né? Nós pensamos que o mundo nunca pareceu estar tão ruim. Como que a gente pode ter esperança se o mundo nos orientar ao contrário, né? Se os acontecimentos parecem nos levar ao contrário, como a gente pode não nos deixar levar pelo desânimo? Como a gente pode evitar pensar que vai dar tudo errado? Onde nós podemos repousar as nossas esperanças em um mundo melhor? E aí nós vamos recorrer lá na questão 738 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos, para conseguir a melhoria da humanidade, não poderia Deus empregar outros meios que não fossem esses grandes acontecimentos que acabam por causar um grande impacto no mundo todo, né? Porque a gente hoje está vivenciando a realidade do vírus, né? Do coronavírus, que é uma doença, mas a gente vê muitos acontecimentos de terremotos, tsunamis, inundações, outras doenças que já ocorreram em outros momentos da humanidade. Então, Kardec pergunta de uma forma bem inteligente, Deus não poderia fazer de uma outra forma que não utilizar desses eventos de grande impacto? Aí os espíritos respondem assim, sim, e ele faz isso, né? Ele faz isso, porque ele deu para cada um de nós os meios necessários para a gente progredir, né? Para nós progredirmos através da busca do conhecimento, da prática do bem, do entendimento de uma maneira geral. Só que nós, seres humanos,
nós não nos aproveitamos desses meios, né? Devido a todas aquelas paixões que nós citamos lá em cima, todos aqueles aspectos negativos da nossa existência, devido a tudo isso, a gente acaba por não aproveitar as oportunidades que Deus nos concede, e aí nós, de uma forma ou de outra, vamos fazendo com que o mundo vá caminhando por um caminho que não era o ideal, né? E aí, por vezes, é necessário que certos movimentos aconteçam, mas é importante que a gente não pense que Deus está sendo mal ou cruel ou punindo seus filhos, porque não é isso, né? Ele, na verdade, está conduzindo um processo de reajustamento, mas nada do que está acontecendo nesse momento no mundo está acontecendo por acaso. Tudo foi milimetricamente planejado e está acontecendo conforme definido por Deus e com todo o trabalho de Jesus, que é o nosso irmão maior aqui que conduz, governa a vida aqui no nosso planeta, com toda a atuação da espiritualidade superior que vem nos ajudando e trabalhando conosco. Então, eles vêm conduzindo esse processo que vai passar, né? Só que, até que ele passe, até que esse momento turbulento passe, o que nós precisamos é manter a nossa fé, né? E é difícil? Por vezes pode ser, mas nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes do dia a dia do que nós fazemos, é que nós vamos encontrar as forças necessárias para superar isso. Então, por exemplo, ao invés de nós buscarmos aquelas informações que nos chegam, né, por todos os meios, todo dia, nos trazendo apenas a visão negativa, nós podemos e precisamos, pelo contrário, na medida do possível, cultivar boas conversações, palavras amigas, prece, boas leituras, toda uma série de ações para nos ajudar e ajudar os semelhantes. Porque o nosso pensamento, ele é energia, a vibração que a gente gera, sendo ela positiva ou negativa, ela é transmitida e ela chega a um determinado destino. Então, ela tanto nos abala, tanto ela pode nos colocar para baixo quanto para cima, quanto ela pode ajudar a que a gente coloque alguém para cima ou para baixo. Então, aí é que está, nas nossas ações do dia a dia, é que nós vamos conseguindo lidar e, sobretudo, manter e desenvolver a nossa fé para atravessar esse momento, não é isso? Nós nos lembramos daquele ditado que diz assim, que a esperança é a última que morre, né? E aí nós fazemos um contraponto de que ela também é a primeira que sempre renasce. A esperança, ela nunca, na verdade, esse ditado, ele nem precisaria ou deveria existir, porque a esperança nunca morre, ou ela nunca deveria morrer. Nós não dissemos que a fé é inata, que nós temos a fé dentro de nós. O que pode acontecer é nós deixarmos a nossa fé, a nossa esperança abafados, porque nós estamos substituindo aquilo por algo negativo, né? Que está nos prejudicando, nos levando para baixo, ao invés de nós buscarmos o outro lado. Então, quando nós, como espíritas que somos, que cremos na imortalidade da alma, que cremos na vida passada, na vida futura, na reencarnação, quando nós temos essa crença, se nós admitimos essa crença, que fomos criados por Deus, que somos espíritos eternos, que vamos evoluir até a nossa perfeição, então, se nós entendemos esses conceitos, se nós assimilamos esses conceitos, nós temos por obrigação lutar conosco mesmo para não nos deixar levar pelo desânimo, né? E, pelo contrário, na medida do possível, para que nós possamos levar a outros que talvez não estejam conseguindo reagir, nós levarmos uma palavra amiga
que vai lhes ajudar. É isso que a espiritualidade precisa de nós nesse momento, tá? Tanto para nos melhorar, para nos ajudar, quanto para ajudar os outros. A espiritualidade superior, Jesus, nosso irmão maior, e, sobretudo, Deus, nosso Pai, né? Quando nós pensamos também nesse momento que nós estamos falando, existe um outro ponto no Evangelho que nos fala sobre as causas atuais e anteriores das aflições, que nos ajuda um pouco a compreender o porquê que nós passamos por determinados sofrimentos, não é isso? Nós vemos, falando... É importante a gente citar como exemplo, porque é uma realidade que todos estamos vivendo, né? Nós vemos que a realidade da doença, desse vírus que assolou a humanidade toda, a gente vê, às vezes é difícil porque não existe um padrão, né? Ele leva, em sua maioria, no caso de desencarnes, pessoas de mais idade, né? Afeta pessoas de mais idade, mas também pessoas mais novas, pessoas de idade madura, crianças, bebês, nós já vimos relatos de todo tipo. E aí você pensa assim, poxa, por que uma senhora, como uma notícia que eu vi alguns dias atrás, com 95 anos, depois de ficar semanas entubada, se recuperou do coronavírus e retornou para casa. E uma criança nova, como também uma notícia que eu vi, veio a desencarnar. Onde está a justiça de Deus? A justiça de Deus está justamente em nós entendermos que, como somos espíritos imortais, como vivenciamos diversas encarnações, o que acontece conosco nessa encarnação não é só relacionado ao que estamos fazendo nessa encarnação. Isso é muito importante, mas também o que nós estamos passando vem e é fruto de encarnações passadas. Então, isso nos ajuda a entender, né? Quando nós falamos naqueles 2 pontos que Deus nosso Pai definiu, e é importante a gente repete sempre sobre esses pontos. Deus nosso Pai definiu 2 aspectos da nossa existência, da sua criação, que são determinantes para cada um de nós: o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. O livre-arbítrio que nos permite escolher os nossos caminhos, e a lei de causa e efeito que vai determinar o limite da nossa felicidade ou da nossa infelicidade no futuro, fruto das escolhas que estamos fazendo agora com o nosso livre-arbítrio. E essa felicidade ou infelicidade, os sofrimentos ou os não sofrimentos no futuro, esse futuro pode ser a própria encarnação que a pessoa está ou as futuras, não é isso? As próximas encarnações. Então, isso que nós estamos vendo agora que muitas vezes nós não conseguimos encontrar uma lógica, é porque nós não temos condição de ter esse entendimento agora, porque estamos aqui encarnados, então muito do nosso entendimento é limitado, mas devemos crer em Deus nosso Pai, que nada acontece por acaso, sendo essa uma das frases e das bases da doutrina espírita, né? Nada acontece por acaso. E mesmo para todas as pessoas que passam pelos diferentes níveis de dificuldades que estão se passando, não nos referimos só aos que desencarnam, mas aos que passam e se recuperam, aos que estão trabalhando, todos que de uma forma ou de outra estão vivenciando, estão no ponto que estão porque precisavam estar naquele ponto. E aí a fé nas suas maneiras de se manifestar, na esperança de um futuro e de uma vida melhor, é o que nos dá a sustentação, né? Nós não podemos esquecer que os sofrimentos e as dificuldades da vida representam oportunidades valiosas para a gente de aprendizado e de evolução, né? E todos esses pontos que a gente falou são os pontos que nos ajudam a ter esperança e fé, né? Esperança e fé. E aí, nós falamos a respeito da esperança e da fé e do entendimento que a doutrina espírita nos dá, né? E aí a gente pensa assim, mas só de eu estudar a doutrina espírita, só conhecer a teoria, só conhecer isso é suficiente? Não. Então, como nós falamos agora há pouco, o entendimento, a teoria, ela deve ser a base para nós nos transformarmos e colocarmos isso na prática. Então, a teoria tem que ser o agente motivador
para a gente seguir com a nossa vida, mas fazendo a nossa parte para que aquilo que é a nossa esperança objetiva lá na frente, de fato, aconteça. Depende de nós, não é isso? A espiritualidade, ela nos ajuda, os espíritos superiores nos ajudam sempre, quando nós estamos imbuídos de boas intenções, mas sem o nosso esforço, nada acontece, não é isso? Santo Agostinho diz para nós que a esperança, é uma frase muito bonita, a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las, não é? Então, foi o que nós falamos lá atrás, é impossível nós conseguirmos desenvolver a fé, a esperança, nos transformarmos, não é impossível, pode ser um pouco difícil, mas a gente vai conseguindo no trabalho do dia a dia, não é isso? Quando nós falamos do trabalho no dia a dia, e aí eu vou citar de novo exemplos práticos, porque é importante a gente citar exemplos práticos da nossa vida, vamos procurar naquelas situações corriqueiras do dia a dia, né? Se você está assistindo, por exemplo, um telejornal na TV, não é que a gente tenha que ficar alienado das informações, não é isso. A gente precisa saber o que está acontecendo, até porque tem pessoas que dependem de saber o que está acontecendo para se posicionar na sua vida prática, pessoal, profissional, o que seja. Então, a gente tem o direito de saber e acompanhar o que está acontecendo, mas a gente precisa dosar. Então, você liga, por exemplo, um telejornal qualquer, e aí você é bombardeado por pessoas chorando, desesperadas, notícias tristes, coisas que governantes deveriam ter feito e não fizeram em todas as esferas e em todas as épocas, né? Porque a gente vive problemas hoje que vêm de décadas atrás. Então, assim, esse excesso de informações acaba trazendo para a gente um desânimo e às vezes nós nem percebemos. Há uma semana ou duas atrás, na hora de dormir, por acaso eu estava vendo o jornal, num dia à noite, e aí depois, aí teve essa situação toda de notícias, eu e a minha esposa assistindo, depois na hora de deitar, nós fomos deitar, estávamos ambos com a cabeça meio pesada, sabe? E aí nós conversamos sobre isso, poxa, eu acho que nós estamos assim por conta do excesso de informações que a gente recebeu na cabeça, na mente, por conta do que veio. Então, a gente precisa dosar isso para que a nossa fé e a nossa esperança não sejam abaladas, né? Não sejam abaladas. E esse é um exercício. Se você vai para a rede social, para as redes sociais, as redes sociais são, digamos, um capítulo e um espetáculo à parte, né? Se me permitem a brincadeirinha. Porque a tecnologia é maravilhosa. O que faz dela ruim é o que nós fazemos dela. Então, se você vai para a rede social e você vê algo de negativo escrito, contenha o seu ímpeto de levar mais negativismo em troca, né? Seja no aspecto de você mesmo produzir a informação, ou seja no aspecto de você entrar em conflito com outra pessoa. Nós já vimos tanto por razões que não deveriam ser justificativa para isso, nós já vimos tantos laços de amizade, laços até de família, sendo rompidos por diferenças ideológicas, seja no campo político, social, religioso, seja qual for, né? Então, quando você for busque o equilíbrio. Se algo te incomoda e você não tem nada positivo naquele momento para contribuir, cale-se. Muitos devem lembrar de quando André Luiz estava em Nosso Lar, né? Quando ele foi resgatado do umbral, ele ficou um período num hospital, lá na espiritualidade, sendo cuidado por Lísias. Isso, para quem não sabe, é do livro Nosso Lar, também retratado no filme. Então, quando ele estava, teve um momento em que ele falava sem parar sobre várias coisas, reclamava, e aí Lísias, que era um espírito amigo, né, fazendo às vezes de seu enfermeiro, disse que ia lhe dar um remédio, e lhe deu um copo com líquido, ele bebeu, mas ele não podia engolir. Ele tinha que deixar na boca até que Lísias viesse falar. E aí ele ficou durante um tempo, e aí ele percebeu que o que Lísias estava fazendo, na verdade, era fazer com que ele se calasse, obviamente, se ele estava com água na boca, ele não ia poder falar,
para que ele se calasse, já que ele não tinha nada de bom para dizer, já que ele estava só reclamando. Então, esses são aspectos que a gente pode treinar no nosso dia a dia, com termos o nosso ímpeto de disseminar o negativismo, porque isso prejudica a nossa fé, a nossa esperança e também a dos semelhantes. E aí nós temos a responsabilidade também sobre isso, não é? Então, isso são muitos aspectos que a gente precisa considerar e aí nós falamos bastante, né, sobre a questão da esperança e no ponto disse que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E aí falar da caridade é sempre algo que nos toca e nos emociona falar da caridade, né? Lá no capítulo 11 do Evangelho, que é um capítulo que também aborda a fé, no item 13, o Espírito Amigo diz para a gente que a caridade sem a fé não basta para promover uma ordem social entre os seres humanos capaz de torná-los felizes. Vou repetir. A caridade sem a fé não basta para promover uma ordem social entre os seres humanos capaz de torná-los felizes. E aí a gente pensa assim, poxa, mas qual seria a relação da caridade com a fé, né? Qual a relação da caridade com a fé? Eu estou ajudando alguém, se eu estou me dispondo a ajudar, por que eu preciso ter a fé? E ele vai mais além. Ele diz que ele poderia quase dizer que a caridade real é impossível sem a fé. E aí a palavrinha-chave está nesse real, né? O que será que isso quer dizer? Ele diz para a gente, esse irmão, que os impulsos de praticar a caridade eles podem brotar mesmo em quem não tenha nenhuma religião. E aqui, nesse caso, nesse ponto, cabe um parêntese, né, de que seguir uma religião não é sinônimo de ser uma pessoa boa, tá? Seguir uma religião não é sinônimo de ser uma pessoa boa. Allan Kardec fez uma pergunta aos espíritos lá no Livro dos Espíritos, perguntando se o espiritismo é o futuro, o espiritismo é a religião do futuro, né? Se no futuro todas as religiões deixarão de existir e se encaminharão para o espiritismo. Aí os espíritos dão a explicação, dizendo que não, que os aspectos que a doutrina espírita nos traz de lucidez acerca da vida e da eternidade da alma, eles vão aos poucos se impregnar nas religiões, auxiliando nessa clareza de raciocínio, coisa que já vem acontecendo, né? Mas que o principal, e é muito importante a gente destacar isso, é que para Deus o que importa é a nossa transformação íntima para o bem, a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral que nos oriente para o bem. Isso sobrepõe toda e qualquer religião. Toda e qualquer religião. Né? Nós já citamos em outros estudos, mas podemos citar aqui um monte, diversos espíritos que já passaram pela Terra e que não eram espíritas e que são espíritos muito evoluídos, que contribuíram demais para a existência do mundo, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e tantos outros que passaram, que não eram necessariamente espíritas, mas que contribuíram. Então, seguir uma religião não é sinônimo de ser uma pessoa boa, pelo contrário, aumenta a nossa responsabilidade para sermos dessa forma, né? Mas aí o irmão diz que a caridade real seria impossível sem a fé, né? E aí, o que seria a caridade real? A caridade real, da forma como ensinou Jesus, a essência da caridade, ela consiste em nós removermos todos os elementos de orgulho e egoísmo que nós temos dentro de nós, principalmente o orgulho e o egoísmo, e que nós, muitas vezes, podemos até achar que não temos, mas que lá no íntimo ainda temos um pouco que seja, porque ainda somos imperfeitos na busca da nossa caminhada. Então, lembram quando nós falamos lá em cima, na passagem de Jesus, a respeito das montanhas que nós criamos e que com a nossa fé nós conseguimos remover essas montanhas?
Pois bem, para nós praticarmos a caridade em sua real essência, tal e qual entendia Jesus, nós precisamos remover essas barreiras do orgulho, do egoísmo e das paixões, não é? Porque praticar a caridade através do lado material é, de certa forma, fácil. Você dar o alimento, você dar a roupa, você dar um abrigo, isso tudo é importante, mas se nós olharmos o que Jesus diz como o real sentido da caridade, os Espíritos dizem para nós assim, que o real sentido da caridade, tal qual entendia Jesus, consiste em 3 palavrinhas básicas: benevolência para com todos, indulgência para com os erros dos semelhantes e o perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência e perdão. Vejam que, em nenhum momento nessa resposta, Jesus dá o entendimento sobre a caridade como um aspecto moral, como um aspecto material, perdão. O foco é todo no aspecto moral. E para nós praticarmos a caridade no aspecto moral, na essência, envolve sim o exercício da fé, não é? O exercício de nós desenvolvermos a fé para retirarmos do nosso caminho essas montanhas que nós mesmos criamos, né? Então, exige sacrifícios diversos. Então, você dar um pão para alguém que lhe pede um alimento é algo que você faz e segue a sua vida. Agora, você parar o seu dia para dar atenção a alguém que está precisando de uma palavra amiga, você consolar alguém, dar um abraço de conforto, uma orientação, você perdoar aquele que erra contigo, todos esses elementos fazem parte da caridade, tal qual ensinou Jesus, que é aquele que nós precisamos realmente desenvolver, e para que nós consigamos desenvolver a caridade desta forma, da forma como Deus espera de nós, nós precisamos sim da fé, né? Tudo isso envolve a fé para que, de novo, como a parábola diz lá em cima, se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiremos remover as montanhas. Diremos à montanha, mova-te daqui para ali, e ela se removeria. Então, se eu conseguir desenvolver a fé, eu vou tirar o orgulho da minha frente, vou tirar o egoísmo da minha frente, vou tirar todas as paixões que me impedem de agir tal qual um verdadeiro cristão, que é o que Jesus e Deus, nosso Pai, esperam de nós. E assim, praticando a caridade dessa forma, nós vamos entender que a nossa abnegação de hoje, o nosso sacrifício de hoje, vai representar o mérito no futuro. E é esse entendimento bendito que a doutrina espírita nos traz. Então, a minha abnegação de hoje, sincera, vai representar um mérito no futuro. Não nessa vida especificamente, mas aos olhos de Deus e para toda a nossa eternidade, né? Então, meus amigos e amigas, né? A gente está se encaminhando aí para a reta final do nosso estudo. Nós vamos agradecer a presença de todos e dizer que, nesse momento, nós falamos bastante, né? Demos uma série de abordagens, de exemplos, a respeito do que nós estamos vivenciando agora com a questão do coronavírus. Então, assim, nesse momento, vamos procurar desenvolver a fé da positividade, né? Então, se nós não somos aqueles que estão lá na linha de frente lidando com esse problema, seja na condição de quem foi afetado, ou seja, naqueles que estão trabalhando diretamente, dando seu suor e as suas lágrimas para em prol do semelhante, se nós não estamos lá, então de cá, façamos a nossa parte. Façamos a nossa parte. Vamos nos cuidar e, sobretudo, vamos vibrar positivamente, né? O pensamento, ele ajuda a curar. Vamos orar, vamos fazer as nossas preces sinceras em prol do nosso semelhante que esteja sofrendo, em prol daqueles que estão trabalhando nos hospitais, em prol daqueles que estão se dedicando a levar o alimento para quem está passando por dificuldades agora. Então, se podemos ajudar,
vamos ajudar na prática, e no momento em que a gente não possa ajudar na prática, façamos isso através da oração e da vibração à distância, não é? Porque, assim como a caridade real não é a material, mas a moral, a cura real para nós não é a do corpo físico, é a cura do espírito, é aquela que vai seguir conosco por toda a eternidade. Então, meus irmãos, muito obrigado mais uma vez, né, por toda a atenção, que nós possamos, mais uma vez, dando os parabéns para a SEB pelos 45 anos de existência, que esses 45 possam se tornar 90, 180 e infinitamente de dedicação, de trabalho no bem. Um grande abraço para todos. Assim que tudo isso passar, certamente estaremos juntos, dando esse abraço pessoalmente, nos abraçando. Tá? E mais uma vez, muito obrigado pelo convite e que nós possamos ficar com Deus e em paz. Uma boa noite a todos.